Eu saúdo a todos com a paz do Senhor nesta manhã, manhã de quarta-feira, né? Motivo de alegria, mais uma vez. Aqui está fazendo mais um vídeo, né? E para que o nome de Jesus seja glorificado por todo o tempo, né? Vamos ler alguns versículos que se encontram aqui no livro de 1 João, capítulo 3, e o versículo 6 em diante, que diz: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, nem o conhece, nem o conheceu. Aí no versículo 8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. No versículo 14, aí ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros, amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos a caridade nisto que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Queremos dizer nesta manhã, irmãos, uma passagem muito conhecida da igreja, né? Muito conhecida, e quando João, aqui ele se expressando, qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem o conheceu. O que é que a Bíblia está dizendo? Que se a gente viver na prática do pecado, nem ouvimos, nem conhecemos, nem sabemos de nada, na verdade. E aqui ele diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Sabemos, irmão, que Jesus morreu na cruz para desfazer toda a obra do diabo. É uma coisa que a gente prega, porque é uma obrigação da gente pregar, mas quase todo mundo já tem esse conhecimento, que o diabo, ele quer acabar com a vida do ser humano. Nós vemos aí essas guerras que estão acontecendo, tantas e tantas coisas, sangue derramado, quando o derramamento de sangue é proibido diretamente por Deus. O homicídio, ele não tem justificativa para ninguém matar ninguém. E nós vemos que o derramamento de sangue está grande no mundo, né? No mundo inteiro. Tanto no Brasil como fora do Brasil, porque no Brasil é mais pouco, mas fora do Brasil aí essas guerras é um derramamento de sangue grande, falta de amor do ser humano, né? E aqui no versículo 9, João capítulo 3, versículo 9, a carta de João, não o livro, né? É as cartas. Ele diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aquelas pessoas que são nascidas de Deus, ele não pode mais viver na prática do pecado. Porque quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Jesus disse: se, pois, o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem conhece a Jesus, ele não pode viver mais em prática de pecado de maneira nenhuma. Diz a palavra de Deus. Aí no versículo 14 ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Já passamos da morte para a vida. É uma prova, irmãos, que quando a gente não entrega a nossa vida para Jesus, como diz lá em
em João capítulo 3, versículo 1, onde Jesus falou para Nicodemo que aquele que não nascer da água e do Espírito não tem direito à vida eterna. Então ele mostrou que quando a gente nascemos, andamos para cima da morte. Aí Jesus disse que precisa nascer de novo para viver a vida eterna, né? Aí ele diz, nós passemos da morte para a vida, né? Qualquer que aborreça seu irmão, no versículo 15, qualquer que aborreça seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Nós sabemos que nenhum homicida tem a vida eterna. Agora, já pensou, irmãos, a pessoa viver na prática do pecado, no homicídio, sendo homicida, sem amar o seu irmão, sem amar o seu próximo? Muitas das vezes as pessoas, por qualquer coisa, está se aborrecendo com seu irmão e não quer mais amar ele. E nós sabemos que precisamos amar o nosso irmão, independente de qualquer situação, quem ele seja. Que ele seja cristão, que não seja cristão, nós precisamos amar aos nossos irmãos. Porque os nossos irmãos, nós somos de uma como é que eu quero dizer, de uma nação que viemos de uma prática de pecado, na verdade, né? O primeiro pecado, como todos sabem, né, que foi lá no Jardim do Éden, e a prática do pecado vem de dia a dia. Aí quando Jesus falou que tem que nascer de novo, é renunciar agora àquela vida pecaminosa que nós vivíamos, para agora passar a viver uma vida de santidade em comunhão com o nosso Deus. Porque Jesus, ele é amor, mas ele é justiça. A Bíblia diz que Deus tem um amor tão grande que deu seu próprio Filho para morrer na cruz para salvar uma nação. Então nós precisamos dar a nossa própria vida também pelos nossos irmãos. Não é a gente morrer, sacrificar numa cruz como Jesus, para dar a vida aos nossos irmãos, por causa que ele disse que ninguém tem esse amor que ele teve, e ninguém tem. Mas é nós viver uma vida em comunhão com nossos irmãos, sentir a dor que os nossos irmãos sentem. Muitas das vezes as pessoas estão enfermas e a gente sente aquela dor que ele está sentindo. Por quê? Isso é a prática do amor aos nossos irmãos na nossa vida, né? Então precisamos a cada dia melhorar mais a nossa situação espiritual, para que nós vivamos uma vida em comunhão com Deus, para que naquele grande dia nós venhamos alcançar a salvação, né? A vida eterna, ela é dia a dia. Nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias, orando, pedindo misericórdia, para que Jesus venha levar cada um à vida eterna. Porque a Bíblia diz que sem comunhão com Deus, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter uma fé sobrenatural, e essa fé, ela vem conjugada com obra. Fé com as obras, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta como a carne sem o Espírito, né? Então a carne, depois que a pessoa morre, né? Então o Espírito sai, a alma, e fica só a matéria, que é a carne. Então ela é morta. E a Bíblia diz que a fé sem ter obra é morta como a carne sem o Espírito. Então nós precisamos ter uma fé viva, uma fé sobrenatural, uma fé do que nós não vimos, mas acreditamos, que é a salvação, essa fé em Jesus, que ele vai voltar, né? E essa fé, nós precisamos permanecer a cada dia orando e buscando a presença de Deus, pregando o evangelho a toda criatura, como Jesus falou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então nós sabemos que Jesus deu um requisito
para todo ser humano alcançar a salvação. A salvação veio para todos. Agora, nem todos vão ser salvos porque não vai querer, né? Então, a salvação precisa se querer, precisa ter uma vida em comunhão com Deus, precisa renunciar à nossa carne, que é terrível, que é o pecado, porque o que o pecado oferece só é acerca da morte espiritual. E aí Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então isso que nós temos que tomar cuidado em nossa vida, cada um, para que nós venha alcançar a vida eterna. Amém?